Aleluia. Cumprimentamos, amados irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, por gentileza, abra as vossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos. Livro escrito pelo evangelista Lucas, o mesmo que escrevera o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. Atos capítulo 12, vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Podeis assentar, amados irmãos. Quero nessa oportunidade tributar toda a honra, toda a glória a Deus, ao soberano, ao nosso Criador. Estamos aqui com o intuito de adorá-lo e de exaltar o nome dele. Quero também nessa oportunidade louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Eldo Ramos, que tem nos feito esse convite. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e seu ministério. Pastor Amarildo Dias, é isso? Presidente desta igreja. Quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Amarildo Dias, que tem confiado essa tribuna para que possamos falar, fazer a exposição da palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Leandro, homem de Deus, tenho o prazer de estar conhecendo, o apóstolo Josué, homem de Deus, também sua amada esposa, o nosso irmão presbítero Charles de Jesus. Amém? Quero também agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida do Vatimona Petra, e agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. Meus queridos e amados irmãos, foi dito aqui através do Espírito Santo, usando o seu servo pastor, o apóstolo Josué, ele trouxe aqui um pano de fundo do que estava acontecendo nesse momento. A igreja de Jesus estava passando por uma perseguição muito grande, uma perseguição muito forte, que se iniciara e se intensificou através da morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro a morrer pela causa do Evangelho. Sabemos que Jesus, ele não morreu como mártir. Jesus morreu como sacrifício em nosso lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus que não cobre o pecado. Jesus, ele tira o pecado do mundo. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós.
Então Jesus, ele não morre como mártir, ele morre como sacrifício. E após a morte de Estevão, os irmãos conhecem bem a história, a intensificação da perseguição, quando Paulo, ele respirando ameaças contra a igreja, contra os servos do Senhor, ele perseguiu cruelmente, até encontrar com Jesus na estrada de Damasco. E a igreja vivia esse momento de perseguição. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de Jesus. Esse matar a espada aqui é decapitou Tiago, irmão de João, Tiago, irmão de João, um dos apóstolos. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados. Pedro, um dos apóstolos escolhidos por Jesus, pertencente ao colégio apostólico. Pedro fazia parte do círculo íntimo de Jesus, juntamente com Tiago e João. Pedro não foi poucas as vezes que teve experiências ímpares com o Mestre. Quando Jesus foi na casa de Jairo para curar, para ressuscitar a sua filha, quando antes de Jesus adentrar a casa de Jairo, Jesus chama Pedro, Tiago e João para entrar com ele. Na transfiguração, no capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, diz que Jesus tomou a Pedro, Tiago e João e os levou ao monte alto, e ali Jesus transfigurou-se diante dos discípulos. E eles ouviram a voz que disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Foi uma experiência tão impactante para Pedro, que ele relata isso na sua segunda epístola, no capítulo 1, no versículo 17 e 18. No Getsêmani, momento de aflição, em que Jesus, sendo ele 100% homem, 100% Deus, como homem, ele declara para os discípulos que ele estava angustiado até a morte. E nesse momento em que a narrativa bíblica diz que ele suou até mesmo gotas de sangue, ainda que à parte, ali estavam Pedro, Tiago e João. Pedro teve revelações ímpares também acerca da divindade de Jesus. Foi dito aqui pelo apóstolo Josué. Jesus estava nas partes de Cesareia e ele pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus chama os 12, particularmente vós. Quem dizeis que eu sou? Você que andou comigo, você que viu as maravilhas, você que viu o operar, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro se levanta e diz: és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está aqui nesta noite na pessoa bendita do Espírito Santo. Ele disse: olha, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, Pedro, foi meu Pai. E eu te digo, Pedro, tu és Pedro, Petros, pequena rocha, rocha
fragmentos de rocha. E sob essa declaração, sob esta pedra, que é Petra, que significa rocha inamovível, rocha que não pode se mover, sob esta afirmação sua, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você não está entendendo? As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E diz a Bíblia, e nós aprendemos nesse texto, que a igreja tem dono, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Que a igreja é edificada por ele, e que não adianta Satanás se levantar, porque a igreja vai continuar avançando. Você pode levantar sua mão e dar um glória a Deus por isso? Mas Pedro estava na prisão. Pedro estava detido. E, na verdade, Herodes até pensou que já havia resolvido a questão. Herodes pensou que já tinha ficado bem com a alta cúpula dos judeus. E Herodes pensou: agora resolvi o problema, vou ganhar mais fama. Mas o que Herodes não contava é que plano de Herodes pode ser frustrado. Eu vou repetir. O que Herodes não pensava é que plano de Herodes pode ser frustrado, mas os planos de Deus jamais, jamais, jamais podem ser impedidos. Aparentemente Pedro estava sozinho, 4 quaternos de soldados, 16 homens destacados para prender o apóstolo, para tomar conta do apóstolo. Aparentemente ele estava sozinho, mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Se há algum missionário aqui, todos nós somos missionários. Todo cristão é um missionário, e todo coração sem Cristo é um campo missionário. Muitas vezes você pode estar sozinho, pensar que você está sem ninguém do seu lado, mas tem uma igreja orando por você. Aleluia, tem uma igreja clamando por você. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17: orai sem cessar. Diz a palavra em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando você ora, porta se abre. Quando você ora, enfermidade cai por terra. Quando você ora, Deus começa a operar. Quando você ora, o poder de Deus desce, a glória desce e a vitória chega na tua mão. Você pode glorificar a Deus por isso nesta noite? Aleluia! Certamente o clamor da igreja estava chegando no trono da graça. Diz a Bíblia, eu vou citar mais uma vez o apóstolo Josué, que eu aprendi muito aqui. Diz a Bíblia que após a morte de Cristo, quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando ele diz: está consumado, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, dando a entender que o acesso ao trono da graça está liberado. Aleluia! Quando a igreja chega diante do trono da graça, o poder desce. Quando a igreja chega diante do trono da graça, a resposta vem. Hebreus capítulo 4, no versículo 16 diz: chegamos, pois, com confiança diante do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hoje é o tempo oportuno de você receber sua vitória. Hoje é o tempo oportuno de você ver o seu parente receber libertação. Hoje é o tempo. Chegue diante dele, fale com ele, porque clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia! Se há alguém aqui em aflição, clama, porque o Senhor pode te livrar da aflição hoje. Aleluia, segura aí, meu irmão, Salmo 34, versículo 19, segura aí. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas.
Tem livramento aqui nessa noite. Tem livramento aqui nesta noite. Salmo 30, versículo 5, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia, quem está alegre canta, quem está alegre glorifica a Deus, porque Ele está aqui neste lugar. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, Pedro estava desesperado. O texto diz que quando Herodes lançou a ordem para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo. Pedro estava descansando no Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, receba essa palavra. Quem tem certeza da convicção, da chamada, quem tem certeza que Deus chamou, quem tem certeza do evangelho que prega, descansa na prova. Aleluia, eu vou repetir. Quem tem certeza do chamado, quem prega o verdadeiro evangelho, descansa na prova. Aleluia, Pedro estava descansando na prova, mesmo sabendo das intenções de Herodes. Pedro estava dormindo. Salmo 4, versículo 8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz descansar em segurança. Aleluia, o Senhor vai te fazer descansar em segurança. Pedro não estava ansioso. Na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando você está diante dele, quando você está na presença dele, o crente que tem Deus na vida, o crente que está caminhando com a presença de Jesus, ele não é abalado. Diz a Bíblia, no Salmo 55, versículo 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Aleluia, aleluia. Descansa no Senhor e espera nele, que a vitória vai chegar na tua casa, no teu ministério, na tua família, e você vai cantar o hino da vitória. Você vai exaltar, você vai glorificar, porque o teu Deus não é Deus que perde batalha. O teu Deus é o Deus de vitória, é Deus de guerra. O teu Deus é aquele que o profeta disse, o salmista disse, para aquietai e sabei que Ele é Deus. Nós vamos aqui adiantar, irmãos, por causa do horário. Ele estava confiando em Deus. Salmo 40, versículo 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Glória a Deus. Levanta-te depressa, a ordem do anjo, porque quando Herodes estava para o fazer comparecer, Pedro estava dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Pedro estava deitado, ligado com duas cadeias, cada um a um soldado, e mais dois soldados estavam à porta, e eram 4 quaternos, 16 homens. Mas a oração da igreja chegou diante de Deus. Eu quero aqui nesse momento profetizar algo para a tua vida. A tua oração está chegando diante de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Observe isso, irmãos. E eis que sobreveio, versículo 7, que tem Bíblia, acompanha. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as algemas. E disse-lhe o anjo:
cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe, mas lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, irmãos. Observe que o que Pedro podia fazer, o anjo não fez por ele. Vê se você entende isso. O que Pedro podia fazer, o anjo não fez por ele. O anjo tocou em Pedro e disse: levanta-te depressa. Levantar. Pedro poderia levantar. Agora, fazer as algemas cair suas mãos, só Deus. Só Deus. Só Deus tem algema caindo aqui nessa noite. Tem algemas sendo partidas aqui nesta noite. Correntes estão sendo lançadas por terra. Por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, está conosco e neste lugar é lugar de vitória. Aleluia. Levanta-te depressa. Levantar ele podia, mas tirar as algemas, só Deus. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Ele podia fazer isso. Lança as costas da tua capa e segue-me. Ele também fez assim. Ele seguiu e não sabia que era real. Agora, fazer tudo isso Pedro podia fazer, mas passar pelos 16 soldados sem ser notado, é só Deus cegando os olhos daqueles homens para dar livramento a Pedro. Deus vai te esconder. Eu vou repetir isso. Deus vai te esconder. Se há algum propósito do inimigo querendo atingir a tua vida, a tua casa, a tua família, teu ministério, Deus vai te esconder. Deus vai te esconder. Diga para o irmão que está do seu lado aí: Deus vai te esconder. Deus vai te esconder. Aleluia, aleluia. O que era impossível para Pedro, Deus enviou o seu anjo para agir em seu favor. Fechou os olhos dos guardas, colocando Pedro nas asas do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem está debaixo da sombra do Onipotente descansa. Descansa, descansa. Aleluia. Guiou Pedro por entre 4 escoltas. Ninguém viu Pedro. E no final de tudo, adorador, pastor, Vetimona Petra, no final de tudo, diz a palavra que a porta se abriu sem mão. Aleluia. Os irmãos no banco, quando os irmãos chegam no banco, muitas vezes pisa e a porta, não é isso? Nesse dia, a porta, quando Pedro chega na porta, e eu imagino que era uma porta muito bem fechada, com cadeados, ferrolhos, e quando Pedro pisa a porta, sem mão. Deus vai abrir portas para você no campo missionário. Deus vai abrir porta para você na tua casa. Deus vai abrir porta para você na tua vida. Deus vai abrir porta de ministério para você. Deus vai te honrar. Aleluia, aleluia. O que Pedro podia fazer, ninguém podia fazer por ele. Deus vai abrir portas aqui nesta noite, mas o que você pode fazer, ninguém pode fazer por você. Aleluia. O que é para você fazer, irmão? Faça. Quando Deus disse para Moisés: Moisés, levanta a tua vara e estende a sua mão sobre o mar. Quando Moisés fez isso, Deus mandou um vento oriental. Sabe o que é isso, vento oriental? Vento favorável. Deus vai mandar vento favorável para você. Aleluia. Levanta a sua mão assim: Deus vai mandar vento favorável para você. Aleluia. Mas Moisés precisou levantar a vara, precisou estender as mãos sobre o mar. Deus vai mandar vento favorável para você. Isso é profético, meu irmão. Segura isso, levanta a sua mão e segura. Deus vai mandar vento favorável. Elias pediu fogo do céu, mas antes do fogo descer, Elias precisou consertar o altar. Altar desconcertado, o fogo não desce.
Mas quando Elias conserta o altar e ele clama o Deus Todo-Poderoso, o fogo desce. Meu irmão, faça a tua parte. Só podemos ver almas salvas se pregarmos o Evangelho. Mas quando eu digo Evangelho, eu estou dizendo o Evangelho. Não é um Evangelho falsificado, está entendendo? Não é um Evangelho do oba-oba, não. Paulo já advertia isso lá em Gálatas 1:8. Se alguém, se nós ou mesmo um anjo vos anunciar outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Evangelho não é historinha de carochinha. Evangelho não é falácia. Evangelho não é vã filosofia. Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Se você prega o Evangelho, algo diferente vai acontecer. Aleluia. E Pedro sente o livramento de Deus na sua vida. Agora sei verdadeiramente que o Senhor me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo esperava. Ainda, eu quero mais uma vez, eu vou entregar agora, pastor. Ainda que o inimigo tente se levantar contra você, como se levantou contra Pedro, porque a intenção de Herodes era fama, era ter fama com a população, com a alta cúpula dos judeus que incitavam a perseguição. A fama, a intenção de Herodes era essa, mas por trás estava o inimigo, querendo parar a igreja, porque Pedro, Tiago e João eram considerados as colunas da igreja, segundo Gálatas 2:9, e a intenção era parar a igreja, frear a igreja. Mas ainda que alguém tente, que o inimigo tente te parar, tente te frear, eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. No Salmo 124, no versículo 7, está escrito assim, levante a sua mão em nome de Jesus. Está escrito: a nossa alma escapou como o pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Ei, escape aqui nesta noite. Tem escape aqui nesta noite. Pedro escapou da prisão milagrosamente. Algo de extraordinário vai acontecer na tua vida. Você também vai escapar. Receba essa palavra nesta noite em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem vitória para você. Crente fiel não fica algemado pelo inimigo. Crente fiel não fica encarcerado. Crente fiel caminha, caminha, caminha até o momento em que vai bradar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Mas isso, como diz o tema está escrito em Isaías, 2 Crônicas 15, fala sobre obras. Não é isso? Esforçai-vos, tem de bom ânimo. Por quê? Porque as vossas obras têm uma grande recompensa. Tem uma grande recompensa. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.